E aí galera, firmeza? Tendo aí um pedido, vim trazer aqui um vídeo de programação em Java. Vamos criar aqui um joguinho com interface. Vou botar aqui o nome do jogo, vou botar o nome do jogo. Criar aqui primeiro nossa pasta de projeto, né? Agora aqui em source vamos criar a nossa classe. E dentro dessa classe a gente já vai, dentro da classe não, vamos criar o package e vamos criar a classe dentro desse package. O nosso pacote pode ser o main mesmo, ou sei lá, não, bota jogo mesmo, pacote jogo, classe jogo. Vamos adicionar aqui o método main, que é essencial para qualquer programa em Java. Certo, temos aqui o método main. Essa é a nossa classe jogo, nós vamos estender ela. Extends JFrame. A JFrame tem uma janela, então a gente já vai utilizar essa classe aqui para definir as características da nossa janela. Vamos lá, botar aqui o construtor, public jogo, e dentro do construtor vamos definir aqui o nosso setVisible como true. Quando a gente executa aqui, não vai aparecer nada, certo? Aí vamos colocar aqui no nosso método main new jogo, ok? Lembrando que quando a gente executa isso aqui dentro do método main, ele vai automaticamente executar o nosso construtor, como em qualquer classe. Quando a gente coloca o new, nós estamos criando um novo objeto daquela classe. Mas como aqui é uma classe estática, ele vai executar diretamente o que tiver no nosso construtor. A classe, lembrando também que a classe jogo está estendendo a classe JFrame, então ela herda todas as características da classe JFrame. Vamos abrir aqui, executar. Pronto, aqui está a nossa janela. Vocês podem ver que ela está bem primitiva, aqui não tem nada. Vou fechar aqui. Vocês podem notar que o programa continua aberto. Vamos encerrar ele aqui. Agora a gente vai ter que criar aqui um set relative to, acho que é assim, se não me engano. Vamos definir como nulo. Set location relative to, no caso, né? Aí nós vamos definir como nulo, porque nós não temos nenhum componente ainda. E o nulo é o que centraliza a janela. Como vocês podem ver aqui, vou executar, ele vai centralizar a janela no meio da tela, certo? Mesmo assim, o programa não deixa de, ele continua sendo executado. Então vamos encerrar ele aqui. Para que a gente não precise mais ficar encerrando ele por ali, nós vamos chamar o método set, como é o nome mesmo, caramba, putz, deu um branco agora, set default close operation, putz, default close operation. Pronto, a gente passa como parâmetro para esse método, a constante exit_close, que aí toda vez que a gente fechar a nossa janela, ele vai fechar automaticamente o programa, né? Vai fechar a execução do programa. A gente fecha a janela
E pronto, ele encerra a execução. Vocês podem ver que não tem mais o símbolo do terminate aqui. Aí vamos chamando aí os outros métodos. O setSize eu não vou utilizar, já explico a vocês. setSize, vamos colocar aqui 800 por 600 e executar. Quando a gente bota o setSize, a nossa JFrame já aparece aqui essa área em branco, né? Que na verdade não é branco, né? Meio acinzentada, mas eu chamo de área em branco porque não tem nada aqui, não tem nenhum componente. A gente está utilizando a janela 800 por 600. E outra coisa também, essa janela pode ser redimensionada. Isso pode causar uns bugs no nosso game, da forma que a gente vai programar agora. Então eu vou fechar ela aqui. Vamos colocar o set resizable como false. Aí vamos executar aqui. Vocês podem ver aqui, ó, não dá mais para redimensionar a janela, nenhum dos casos. Mas a gente não vai utilizar o setSize, certo? Já eu vou mostrar para vocês. Vamos colocar aqui, pronto, nossa classe de janela, né, de frame, tá pronto, né? A gente vai adicionar alguns métodos, vai chamar alguns métodos aqui, mas é bobagem, só para redimensionar a janela mesmo. Como vocês podem ver, eu tirei o método setSize aqui e ela vai voltar para o padrão que estava antes, né? Vocês podem ver aqui que ela voltou a ficar pequenininha. Vamos criar aqui dentro desse mesmo pacote uma nova classe. Dessa vez o nome da classe vou botar aqui painel. Pronto. Esse nosso painel ele vai estender de um JPanel, da classe JPanel, certo? A gente importa aqui o JPanel e isso aqui a gente precisa mexer, certo? Vamos executar aqui o construtor da classe public painel. Aí dentro do construtor nós podemos colocar aqui o nosso método set preferred size, acho que é assim. Dentro do preferred size nós criamos um objeto tipo dimension, new dimension, e dentro do dimension nós podemos colocar as dimensões do nosso componente, certo? Aqui vamos importar o dimension. Pronto, importamos o dimension, importamos o JPanel, tudo certinho. Agora a gente vem aqui na nossa classe principal, no jogo, né? Na verdade é a nossa classe que leva o método principal. E vamos colocar aqui chamar aqui o método setContentPane. Vamos colocar aqui o painel. Pronto. setContentPane. Pronto. No painel. Vamos dar um play aqui para executar. Ok. Pronto, aqui vocês podem ver que o painel continua igual. Pera aí, tem alguma coisa de errado aqui. Operation. Vou ver aqui, acho que é porque eu tô chamando ele depois ou antes. Ah, sim, já sei. Então, era aquilo que eu... Não foi por isso não, eu botei ele aqui. Então, foi justamente isso que eu ia falar com vocês. Nós não vamos utilizar o setSize porque nós temos o método pack. O método pack ele basicamente pega o componente, nesse caso o nosso painel, né, nosso JPanel, e ele redimensiona a janela de acordo com o nosso componente. No caso, ele vai redimensionar a JFrame de acordo com os componentes que estiverem dentro dela. Se o componente for muito grande, ele vai ampliar a janela, correto?
Se você tiver muitos componentes ali, muitos componentes espalhados, ele vai abrindo a janela até até um limite que você consiga enxergar aqueles componentes que estão dentro dali no caso, né? Vamos executar aqui, vocês vão ver aqui como é que funciona. Aí pronto, ele redimensionou para 800 por 600 porque o nosso painel, que é invisível por enquanto, ele mede 800 por 600, então a DFrame redimensionou para 800 por 600 através do método pack. Aqui ó, se eu adicionasse outro painel um ao lado do outro, ele redimensionaria para outro tamanho, porque eu teria dois painéis ali dentro e ia redimensionar de forma que acomodasse os dois painéis ali, certo? A gente vem para cá para o nosso painel, vamos chamar o setFox, né? Que é um método dos mais importantes, porque a partir do momento que a gente chama o setFox, chama seta ou ajusta no caso setFoxable para true, e a gente está chamando o foco para o painel, certo? E vamos adicionar os outros métodos aqui que a gente vai precisar. Primeira coisa, vamos implementar aqui implements. Vamos implementar um actionista, né, primeiro. Actionista, né? Aí vamos importar o actionista, né, que é uma interface, certo? E vamos adicionar os métodos da interface do actionista, os métodos abstratos no caso. Pronto, aí aqui eu já tenho o método actionPerformance. O que acontece? A interface ela é justamente para isso. Ela possui métodos, no geral são métodos abstratos ou estáticos. Aí a gente pega esses métodos e sobrescreve eles. No caso, a interface basicamente ela diz o que a gente tem que fazer, mas não diz como é que a gente vai escrever. Ela não define os métodos no caso, né? Então vamos lá. Aqui no nosso método actionPerformance a gente pode colocar, vamos botar um system output aqui, sysout, system out print line. Vamos colocar aqui executando. Opa, não apareceu nada. Deixa eu ver aqui o que eu errei. Start print way, action performance. O action performance ele chama uma ação. Pera, deixa eu executar de novo. Era para ele estar chamando aqui o método. E aqui pode ser um teste fox. E aqui não tá. Não, já sei o que é. A gente tem que criar aqui um método timer. Método não. Vamos criar um objeto tipo timer. Criar aqui new timer. Colocar 10 milissegundos. E a classe que ele vai chamar o actionlist, né, vai ser essa no caso, né? Vamos importar aqui o timer. É o Javax Swing, certo? O pacote Javax Swing. E vamos colocar aqui para iniciar. Eu estava aqui moscando, né? Que é o seguinte, o timer, o objeto timer, quando ele é criado, nós podemos acessar o método start, certo? Nós criamos aqui o objeto timer, que recebe
recebeu aqui um novo timer e nós acessamos o método start. A partir do método start, aí sim que vai ser executado o nosso action performed, certo? E esse action performed vai ser executado a cada 10 milissegundos, ou seja, a cada 10 milissegundos ele vai executar tudo que tiver aqui dentro, certo? Vamos lá, bota aqui para executar. Pronto, aqui vocês podem ver o tempo todo. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai criar alguns métodos para desenhar alguma coisa na tela, né? Vamos desenhar aqui um public void paint. Criar não, na verdade nós vamos sobrescrever o método paint, certo? Aí aqui a gente tem o método paint com o graphics. Esse graphics aqui ele é passado como parâmetro, mas é o seguinte, a gente pode desenhar diretamente aqui. Vamos desenhar aqui. Um retângulo, certo? Para desenhar esse retângulo, a gente pode desenhá-lo de duas formas. A gente pode desenhar aqui pelo construtor mesmo, né? Vamos botar aqui, vamos chamar o método repaint. A gente pode abrir ele por aqui pelo construtor. Aí, vocês podem ver que ele vai ser executado. O método repaint ele serve justamente para isso. Ele chama o método paint, certo? Quando a gente coloca ele dentro do método action performed, como o próprio nome dele diz, o método repaint ele vai repintando na tela, né? No caso, o método paint desenha e ele vai repintando aquilo que foi definido dentro do método paint, no caso, né? A mania de falar paint. Vamos lá. Aí o que a gente vai fazer? Eu vou executar ele de novo aqui. Vou marcar isso aqui. Pronto. Aí nós podemos criar aqui um método update, update. O nosso método update ele vai atualizar as posições desse retângulo que a gente criou aqui. Vamos lá. Vamos botar aqui update. Vamos criar aqui primeiro uma variável, né? X. E a partir dessa variável a gente vai definir a posição do nosso retângulo. Aí vamos colocar aqui x mais igual a 1, certo? Isso aqui é a mesma coisa que x recebe x mais 1, certo? É a mesma coisa, x mais igual a 1, ou seja, ele vai ficar acrescentando do valor de x mais 1, sempre mais 1, ok? Aí vamos executar aqui, botar aqui, substituir esse valor de 0 pelo valor de x para movimentar o nosso retângulo. Opa, esqueci. Vamos botar aqui update dentro do nosso action performed primeiro. Deixa eu explicar aqui que pareceu um pouco confuso. Seguinte, o action performed ele vai ser executado de acordo com o nosso timer, certo? Por quê? O que é passado no timer é o seguinte: primeiro, o tempo em milissegundos, e segundo, a interface que vai ser utilizada, certo? Essa interface é utilizada como parâmetro para o timer, ou seja, é a partir dessa interface que é passada para o timer que o nosso timer vai conseguir acessar o método action performed, certo? Então é o seguinte, essa nossa classe aqui implementa o action listener.
Quando o timer for chamado, aí ele vai receber como parâmetro os 10 milissegundos, ou seja, ele sabe que tem que executar a cada 10 milissegundos alguma coisa. E essa alguma coisa está dentro do painel. E a partir desse painel, ele sabe que tem uma classe ActionPerformed. Por quê? Ou uma classe, um método ActionPerformed. Por quê? Porque esse método é um método abstrato que pertence a uma action list, né? Ou seja, esse método vai estar em todas as classes que implementaram o action list, né? Independente da classe. Se eu colocasse aqui qualquer classe e colocasse aqui o método, eu colocasse aqui implements action list, né? Estaria o método ActionPerformed. Porque esse método aqui, ele obrigatoriamente tem que ser implementado, ok? Então é o seguinte, a partir daqui, desse que ele vai conseguir executar o método ActionPerformed. E dentro do ActionPerformed a gente tem outros dois métodos, que são o update, que é isso aqui, e o repaint, que vai executar, vai criar o nosso retângulo, certo? Aí a gente vai, aí no caso isso aqui vai ser executado através do timer, isso aqui, esse método aqui vai ser executado através do timer a cada 10 milissegundos, certo? E aí ele vai chamar o update e o paint. O paint através do método repaint e o update através do próprio update mesmo, certo? Lembrando, esse repaint aqui ele pertence ao dependent, certo? Eu não criei esse método. Nem o método paint. Toda hora eu falo paint, cara. É repaint e paint. Esse método paint ele pertence a dependent, assim como o repaint. Esse método de paint já é definido por lei, né, dentro da classe de dependent, que ele vai ficar chamando esse método aqui, certo? Então o que acontece? Quando você chama o método de paint, ele vai chamar o método paint, ok? Então é isso. Vamos executar aqui. Aí vocês podem ver aqui, ó. Mas vocês podem notar que fica manchando a tela, certo? Vamos corrigir isso aí. Vou botar de novo aqui. Olha só, vocês podem ver que o nosso retângulo fica manchando a tela. E vocês podem ver que também fica travando. Para a gente melhorar essa questão aí de estar travando, vamos utilizar o set double buffer. Setá-lo como true, verdadeiro. Vou colocar aqui ele para os do request focus. Esse request focus aqui não é necessário porque a gente não tem vários painéis. Eu posso até ficar sem ele, certo? Vou deletar ele aqui para não confundir. Mas se você quiser deixá-lo, não tem nenhum problema, pode deixar, certo? Mas eu vou deixar ele assim então, vou deixar ele como anotação. Vamos executar aqui. Pronto, aí vocês podem ver que tá funcionando, não tá travando mais. Porém, ele tá manchando a tela, né? Digamos assim. Pra gente diminuir, tirar essa mancha na tela, digamos assim, o que a gente vai fazer? Vamos criar aqui um graphics 2D, na verdade, chamá-lo de G2, certo? Vamos importar e vamos colocá-lo aqui para receber. Vamos colocá-lo aqui para receber o nosso graphics, certo? Vou colocar aqui G2 recebe G. A partir do momento que a gente vai receber o G, a gente tem que adicionar um cache. Por quê? Porque
quando a gente quiser acessar alguma coisa que tem G2 e que não tem G, a gente precisa converter o objeto G em um objeto Graphics 2D, certo? Porque esse objeto aqui, apesar dele ser ele é de uma classe que estende a classe Graphics, certo? A classe Graphics 2D estende a classe Graphics. Aí o que acontece? O Graphics 2D tem todos os métodos da classe Graphics, porém ele não tem porém a classe Graphics não tem todos os métodos do Graphics 2D, né? Afinal ele é a classe Pi, né? O Graphics é a classe Pi. Então o que acontece? A superclass, né, que a gente chama. Então o que acontece? Quando a gente tem um objeto que é de uma classe filha, que ele vai receber um objeto de uma classe Pi, ele pode receber esse objeto, mas ele só recebe através do cache, certo? A gente tem que fazer um cache aqui e transformar ele no objeto da classe filha. Aí vamos lá, vamos botar aqui, ao invés de ser gdrawrect, vamos colocar como G2. G2 executa, aí vocês podem ver que continua aquele mesmo negócio, certo? Como é que a gente vai resolver isso aqui? Vamos colocar g2.clearRect. Aí nós vamos criar um retângulo que ocupa a tela toda, certo? 800 por 600, né? A nossa tela toda. A tela do componente inteira. Ele vai meio que limpar a tela, porque esse método aqui ele é chamado constantemente. Então, o que acontece? Quando ele vai desenhando um por cima do outro. Aí, dessa forma, quando a gente chama o clearRect, ele vai desenhar, depois vai meio que limpar a tela, né? Vai colocar um retângulo para como se fosse uma borracha, né? Apagar a tela, e depois a gente vai executá-lo novamente, né? Ou seja, o que acontece? Ele vem aqui, executa o G2, recebe o G, aí o G2 desenha um retângulo, o G2 limpa a tela, e agora vamos colocar aqui para o G2 receber nulo, certo? Para não ficar ocupando espaço na nossa memória. Ou seja, nós vamos utilizar o objeto, ele vai desenhar o que tiver que desenhar, vai limpar e depois ele vai se limpar, no caso, né? Ele vai morrer, né? Vai deixar de existir. Então vamos colocar aqui. Calma aí, o que foi que aconteceu? Dá play aqui. Peraí, tem algo de errado. Vou colocar aqui para executar. Desculpa. Já sei o que foi. O clearRect ele tem que vir antes. Por quê? Comi bola aqui. Foi o seguinte: o clearRect ele vem antes porque a gente precisa desenhar por último, certo? Se a gente desenhar o clearRect depois, ele vai acabar cobrindo o nosso retângulo, certo? Então a gente vai ter que desenhar ele antes. A gente desenha ele antes de desenhar outra coisa, ok? Vamos lá. Aí, pronto. Vocês podem ver que está tudo limpinho. Já vai bater aqui meia hora de vídeo. Eu vou encerrar por aqui. No próximo vídeo eu trago a continuação, certo? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aí o seu like. Se inscreve no canal. Valeu, até o próximo vídeo. Falou.